Eu gostaria de falar hoje sobre mitos. O que poderia ser um mito? Um mito é uma crença. E geralmente a palavra mito é utilizada pela religião para introduzir uma crença, um costume. E eu gostaria de falar sobre o mito de julgar aos outros. E quero chamar a sua atenção. O mito de julgar aos outros. E eu gostaria de perguntar, quantos aqui gostam, no Rio Grande do Sul, do churrasco? Tem alguém aqui? Hoje vai rolar churrasco? A Paty fala, para mim, que não preciso falar de comida na hora do culto. Mas eu apenas queria dizer que hoje vamos matar uma vaca sagrada e vamos fazer churrasco. O que vocês acham? E gostaria de ler um texto que faz parte do Sermão do Monte. Em Mateus capítulo 7, o versículo 1. Não julguem para não serem julgados. Amém? Não julguem para não serem julgados. Eu creio assim, e gostaria de colocar algumas frases que continuamente nós estamos ouvindo no nosso meio, por irmãos bem intencionados. E eu gostaria que você prestasse atenção nessas frases. Primeira, se Deus não julga, quem sou eu para julgar? Quantos já ouviram essa frase? Você já utilizou essa mesma frase? Se Deus não julga, quem sou eu para julgar? Uma mais top. Todos pecamos. Então, antes de julgar, oremos. Oremos. É muito espiritual, né? Não vamos julgar. Antes vamos orar. Não somos perfeitos. Essa é uma das favoritas. Eu não sou perfeito. Tem quem fala, antes de sermos juízes, sejamos compassivos. E essa eu acho muito interessante, porque parece que então uma palavra parece antagônica da outra. Me explico. Será que então os juízes não são compassivos? Não sejamos juízes, antes bem sejamos compassivos. Estão gostando? Eu já vi e peço que nunca a graça do Senhor se afaste da minha vida, porque eu estou aqui não por ser melhor do que outros, mas pelo fato da graça ter sido suficiente para mim. Mas quantos pastores errados tem no mundo? E eu já vi postagem de pastor totalmente errada. E hoje se lê muita coisa errada na mídia. Não sei se você já ficou impactado com algo que foi escrito, que foi postado na mídia.
E às vezes eu fico curioso e gosto de ler os comentários das pessoas. E teve um pastor que fez algo assim muito errado. E alguém falou: não acredito que um pastor faça uma colocação assim, e ele deveria se retratar. Daí um outro irmão, bem intencionado, eu não estou colocando maldade, e ainda menos malícia, né, nas palavras. Mas alguém mais comentou: quem somos nós para julgar? Deveríamos orar. Quem somos nós para julgar? E eu fico pensando que vivemos num tempo de muito relativismo moral. E parece que quando você julga, é a mesma coisa que odiar. Ah, eu não concordo. Aquilo que você fez não está certo, então você me odeia. Será assim? E por incrível que pareça, por exemplo, dizer que algo está mal, para muitos parece dizer que é a mesma coisa do que odiar. Se você fala assim, está mal. Por exemplo, quando você fala para seu filho: não, 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 isto está mal, você odeia seu filho? Sério? Estou ficando mais uma vez assustado. Quando você diz: filho, não faça isto, porque está mal, você odeia seu filho ou o ama? Ama. Então eu percebo que às vezes as nossas crenças são erradas. E eu já tive muitas crenças erradas. Eu vou falar hoje, vou me expor com uma que eu acho ridícula. Essa você vai rir e vai se lembrar hoje. E já avisei, você vai rir. Porque são ideias sem base bíblica. Quando alguém fala assim: eu não sou quem para julgar, e ainda bota uma vírgula no que está falando e diz: mas. O que a pessoa está querendo dizer? Que está mal? Agora eu pergunto: de onde veio a ideia de que não podemos julgar debaixo de nenhuma circunstância? De onde veio? Desse versículo: não julguem, porque eu estou citando o mestre dos mestres. Não julguem para não serem julgados. Primeiro versículo do capítulo 7. E eu percebo, gente, que há uma interpretação errada das Escrituras. Há uma interpretação errada. Porque, olhe, o texto fala: não julguem para não serem julgados. Mas às vezes isolamos, como se fosse um mandamento exclusivo, e separamos ele do seu contexto. Mas esse versículo faz parte do contexto do Sermão do Monte. Então não podemos interpretar o texto de maneira isolada. Precisamos ler, fazer a leitura do contexto. Precisamos ler de maneira completa. E esse não julguem para não serem julgados, se você vai perceber em outras partes do Sermão do Monte, não é uma proibição absoluta. E aqui está a vaca sagrada que precisamos matar para fazer churrasco. Porque julgar, meus queridos, faz parte indispensável da nossa vida cristã. É um mito. É um mito, é uma crença errada se falar que não podemos julgar. E sabe, na medida
E isto tem sido algo que a liderança da nossa comunidade tem almejado, é levar o povo a crescer, porque na medida que vamos crescendo e amadurecendo, vamos acumulando experiência e nos tornamos maduros para discernirmos entre o bem e o mal. Quando você é criança espiritual, para você tanto faz, é bom, é mal. Quando você amadurece, você aprende ao quê? A discernir o que está bem do que está errado. É o que fala o escritor sagrado. Na carta dos Hebreus, no capítulo 5, versículo 14, o alimento sólido é para os adultos, que pela prática constante são capazes de discernir entre certo e errado. Diga certo e errado. Gente, pense de maneira racional, porque seria impossível discernir sem julgar e separar o que está certo do que está errado. É impossível. Você tem que chegar no ponto de julgar se algo está bem ou está mal. E quando você fala assim, está bem, é um juízo. E quando você fala está mal, é um juízo. Então você precisa ler toda a Escritura. E por exemplo, em João, capítulo 7, versículo 24. Parece que esse texto, onde Jesus fala, contrariasse Mateus 7, 1. Você quer ver? Sim ou não? Não julguem de acordo com as aparências, mas julguem de maneira justa. Quantos sabiam que o Frank não escreveu a Bíblia? Num texto fala, não julguem para não serem julgados. E aqui fala, não julguem de acordo com as aparências, mas julguem de maneira justa. Os dois versículos se complementam e não se contrariam. Jesus está falando, julguem de maneira justa. Vamos continuar com Mateus 7, 2 ao 5. Por que você se preocupa com o cisco no olho de seu amigo, enquanto há um tronco em seu próprio olho? Em espanhol nós usamos muito tronco. Como pode dizer a seu amigo, deixe-me ajudá-lo a tirar o cisco de seu olho, se não consegue ver o tronco em seu próprio olho? Pois vocês serão julgados pelo modo como julgam os outros. O padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. Hipócrita, diga comigo, hipócrita. Primeiro livre-se do tronco em seu olho, então você verá o suficiente para tirar o cisco do olho de seu amigo. Pensemos no contexto, de novo. Jesus não disse que não devemos julgar, se você leu comigo, e sim que primeiro devemos livrar-nos do tronco em nosso próprio olho, e então poderemos ver o suficiente para tirar o cisco do olho do nosso amigo. Está entendendo? O Senhor não falou que não pode julgar. Ele está falando, antes de julgar, primeiro, tire o tronco que está no seu próprio olho. Veja o versículo 6, aqui é muito forte, para quem acha forte a pregação. Você não iria gostar de Jesus pregando. Olha o que ele fala. Não deem o que é santo aos cães, nem joguem pérolas aos porcos. Pois os porcos pisotearão as pérolas e os cães se voltarão contra vocês e os atacarão. Quero fazer uma pergunta. Quem são os cães e quem são os porcos? Será que Jesus estava falando
de cães, quantos já pregaram o evangelho para um cachorro? Quantos já sentaram um porco do lado para fazer conexão com ele? Será que no contexto não está falando de Jesus de dois tipos de pessoas? É uma conotação negativa, mas era cultural. E nós não podemos trazer a cultura hebraica para a nossa cultura hoje. Nós não usamos cães e porcos para falar das pessoas. Lembram quando Jesus falou para a mulher cirofenícia: não está bem pegar ou dar o pão dos filhos para os cachorrinhos? E ainda assim a mulher não se ofendeu, sabe por quê? Porque ela sabia que era cultural. Os judeus chamavam os samaritanos os gentis de cachorrinhos. Principalmente os samaritanos, cachorrinhos. Nós iríamos nos ofender hoje? Ou o Frank nos chamando de cão e de porco? Mas Jesus não tinha papas na língua. Ele está falando de dois tipos de pessoas. É cultural, a gente não vai entrar no cultural. É como tocar chofar no culto. Eu não vou entrar nessa parada. Sabe quem eram os cães e os porcos? Pessoas que desprezavam os princípios de Deus e rejeitavam as coisas espirituais. Então, rejeitavam Jesus. E se Deus falou para não dar o santo aos cães e jogar as pérolas aos porcos, não está dizendo que não julguemos. Vamos ver mais parte do contexto. Você está gostando, sim ou não? Mateus 7,15. Tomem cuidado com falsos profetas, que vêm disfarçados de ovelhas, mas que na verdade são lobos enfomeados. Será que literalmente estava falando de lobos e de ovelhas? Quem são os falsos profetas? Quem são? E volto à experiência de falar: eu não julgo. Porque não é bem assim. Nós apenas estamos sendo chamados para tomar cuidado. Com quem? Com os falsos profetas. Na época, tinha muitos, não é muito diferente da nossa realidade, né? Tantas pessoas, gente, eu fico admirado. Não que eu fique pesquisando, eu não sou pesquisador, não sou youtuber, mas às vezes cada pessoa envia cada link, compartilha cada coisa, e eu fico apagando. Que bom ter o dedinho, né, e a função apagar. Porque tem tanta coisa que não presta. Não era diferente, era pior. Mas Jesus não está falando para não julgar, Ele está falando para identificá-los. Precisamos identificar os falsos profetas, os cães e os porcos. E quando você fala, esses são os falsos profetas, você não está emitindo um juízo? Esse cara está errado, mas você não pode julgar, porque tem pastor a favor daquela teologia, ou sei lá, de gênero e não sei o que, né? E você tem que concordar, porque eles falam que está certo, sobre algo que a Bíblia fala que não está certo. Como você não vai julgar? Mas precisamos então ver quais os parâmetros para julgá-los. E veja o versículo 16 ao 20 de Mateus 7. Você está comigo? Aleluia! Vocês os identificarão por seus frutos. É possível colher uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Da mesma forma, a árvore boa produz frutos bons e a árvore ruim produz frutos ruins. Portanto, é possível identificar a pessoa por seus frutos. A árvore boa não pode produzir frutos ruins e a árvore ruim não pode produzir frutos bons. Eureka! Eureka! É verdade! Gente, toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo.
você não queria ir no culto com Jesus para ouvir. Porque novamente o Senhor está falando não de árvores. Jesus sabia muito de, sei lá, qual será a ciência de estudar as árvores? Ecologia, né? Ecologista, Jesus o ecologista. Não, ele era um pregador do reino. Ele estava falando de pessoas, não de árvores. Se alguém diz ser algo, Jesus fala, precisa demonstrá-lo pelos frutos. A árvore boa produz frutos bons. Então, como cristãos, temos o dever e o direito de julgar as ações que não estão bem na igreja. As ações. Não apontar o dedinho, viu? E tem quem está falando assim. E você que não foi no culto, né? Como eu gostaria que fulano estivesse aqui. Não. Ele deveria e você também. E eu também. Paulo fala dentro do mesmo contexto aos filipenses. E eu citei no último domingo que eu preguei, e não sei se você está sendo, mas creio, consequente, né? Com tudo que eu estou falando, mas eu estou levando uma linha. Filipenses 3:2, cuidado com os cães, aqueles que praticam o mal, os mutiladores que exigem a circuncisão. Lembram que eu falei que Paulo estava falando sobre os falsos obreiros? E esses falsos obreiros, como eram identificados? Aqui, de maneira específica. Exigiam a circuncisão como requisito para a salvação. Quantos aqui já se circuncidaram? Ou melhor, quem não fez a circuncisão? Não. Não vamos falar de coisas, né? Você viu porque eu amo a Paty? Porque só ela ri das minhas piadas. A Laura não acompanha. Mas pense os caras, e hoje se fala, eu já ouvi, precisa se circuncidar, precisa, por exemplo, você precisa ir em Jerusalém, fazer suas orações lá, tocar shofar na igreja, celebrar as festas judaicas. Quem faz por entendimento, sei lá, porque Deus mandou, faça. Mas isto precisa ser feito para a salvação? Não, eu concordo com quem faz, é bonito, né? Eu já participei. Não estávamos em Israel, numa Páscoa judaica. É lindo de ver, mas eu preciso fazer igual? Não. Porque Jesus já derrubou o muro que nos separava. Nós não vivemos mais em função das obras. Nós abraçamos a salvação pela graça, mas não quer dizer que foi grátis. E então vamos fazer o que nós gostemos de fazer. Mas fala para cuidar-se dos falsos obreiros. Vamos lá, Paulo, 1 Coríntios 6:1, porque eu fico emocionado, né? Quando alguém de vocês, aqui já é orientação pastoral, quando alguém de vocês tem um desentendimento com outro irmão, isso acontece muito com os irmãos da Colômbia, mas no Rio Grande do Sul, no Brasil, não acontece. Desentendimento com outro irmão. Como se atreve a recorrer a um tribunal e pedir que injustos decidam a questão em vez de levá-lo ao povo santo? Uau! Irmãos cristãos nossos apelando a tribunais civis para julgar aos outros. E Paulo os exorta a procurar os mais santos e maduros para julgar esse tipo de situações. Chamem os irmãos. E é incrível como nós, líderes, passamos por várias coisas, né? O casal que vem para se divorciar e nós estamos conciliando, estamos julgando, estamos falando o que está certo e o que está errado. Filho que desobedece. Eu acho tão engraçado que eu já recebi tanto pai falando: pastor, me ajude com meu filho. Ele é demônio, pastor, ele é demônio. Eu fico pensando, coitado do menino. Me lembra quando a mãe falava da gente: é demônio,
está possesso, pastor. E a senhora, não chame seu filho assim. Não, mas você tem que ver, está possuído, pastor. Está possuído. Mas ela não vê como ela está possuída de raiva, né? Esse rir nervoso, né? Eu gosto dele assim. Ele bem, não, gente, é coisa boa. E tenho ouvido ao longo da minha caminhada. Mas vamos lá, Paulo, Gálatas 1, 8 ao 9. Que seja amaldiçoado qualquer um. A outra versão fala anátema. Que seja amaldiçoado qualquer um, incluindo nós, ou mesmo um anjo do céu que anunciar boas novas diferentes das que nós lhes anunciamos. Respeito ao que disse antes, se alguém anunciar boas novas diferentes das que vocês receberam, que seja anátema, que seja amaldiçoado. Gente, a omissão do povo de Deus no julgamento tem feito que tanta mentira encontre brecha em alguns setores do cristianismo. E como isto tem viciado nosso meio. E somos julgados de modo geral. Esses evangélicos, esses crentes, esses protestantes, né? Todos somos iguais. É um juízo de alguém que não tem entendimento. Mas muitos homens usam mandamentos e doutrinas baseadas em falsas interpretações ou interpretações erradas da Escritura. E olha que eu caí nessa. Eu falei que você iria rir. Eu e a Paty. Temos foto. Uma manifestação do Espírito Santo é rir na igreja. E o cara ia lá, fazia uma massagem pentecostal e a gente caía no chão dando risada. Era a coisa mais idiota. Pense, uma comunidade rindo no chão. O Espírito Santo veio. Veio. Eu fiz. É claro, você nunca caiu em algo assim. A Paty estava grávida. E eu preocupado quando ela iria cair debaixo da unção do riso. Não sei qual gravidez foi. Então, por isso, a Johanna ri. Porque ela foi sorridente como João Batista, desde o ventre da mãe. Gente, e nós vimos uma massa, sabe? Multidões debaixo da unção do riso. Pastor Guilherme, você sabe do que estou falando? Vejo você meio debaixo da unção. Meu Deus. Nós não julgávamos por medo e por omissão. Mas, por exemplo, eu, Vitor, quantas coisas nós não vemos? Se falasse de batismos e de outras coisas que nós já fizemos depois de nos batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que nós já não fizemos. Gente, eu estou falando porque eu era medroso, talvez, com medo de homem. Mas você não pode, porque julgar, olha o que eu vou falar, julgar é uma responsabilidade do povo de Deus. Não? Então leia comigo Mateus 18, 15 ao 17. Se um irmão pecar contra você, fale com ele, em particular, e chame-lhe a atenção para o erro. Se ele ouvir, você terá recuperado seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo uma ou dois outros. Eu ia falar testemunhas, porque na outra a gente decora, né? Leve consigo um ou dois outros e fale com ele novamente, para que tudo que você disser seja confirmado aqui, por 2 ou 3 testemunhas. Se ainda assim ele se recusar a ouvir, apresente o caso à igreja. Então, se ele não aceitar, nem mesmo a decisão da igreja, trate-o como gentio ou como cobrador de impostos.
Sabe do que fala essa passagem? E continua, tudo que atarem no céu, não sei o quê. Está falando de disciplina eclesiástica. Eu já pedi para os líderes no dia da ceia, não deis ceia para tal pessoa. E o irmão, o quê? Vai lá e fale para ele que eu disse, e poderia ser público. E vários são testemunhas. Mas eu ainda tenho minhas lutas. Mas deveria obedecer, faça público. Tal irmão não vai participar hoje da ceia porque está assim assado. Não apontando para julgar a pessoa, e sim a ação da pessoa. Tá bom, pastor, vou fazer. É muito constrangedor. Você falar para um líder, vai lá e fale para o irmão que ele não vai participar hoje da comunhão, porque ele não está em comunhão. Então nós ficamos abismados quando alguém é confrontado com seu erro. Às vezes queremos passar a mão. E eu gostei da frase do Guilherme, nos líderes, que ele falou assim: não somos, você pode me corrigir, não somos juízes das pessoas, mas sim julgamos as suas ações quando estão erradas. Ações erradas. Julgamos a condição espiritual de uma pessoa. E é labor e responsabilidade de todos. Olha o que fala Tito, capítulo 3, versículo 10 ao 11. Eu acho que vai sobrar tema para a próxima semana. Se alguém tem causado divisões entre vocês, advirtam uma primeira e uma segunda vez. Depois disso, não se relacionem mais com ele. Tais indivíduos se desviaram da verdade e condenaram a si mesmos com seus pecados. Do que está falando? De uma pessoa murmuradora que causa divisão entre os irmãos. E ele fala assim: advirtam uma primeira e uma segunda vez. E depois o que disse? Não se relacione mais com ele. João, o apóstolo do amor, na primeira carta do seu livro, capítulo 4, versículo 1 ao 2. Amados, não acreditem em todo espírito, mas ponham-no à prova, para ter a certeza de que o Espírito vem de Deus. Pois há muitos falsos profetas no mundo. Assim sabemos se eles têm o Espírito de Deus. Todo espírito que reconhece que Jesus Cristo veio em corpo humano é de Deus. Então, aquele que acredita ser cristão e não reconhece Jesus como Deus encarnado, não é irmão, não é de Deus. Ele não está falando, não julguem. Você percebeu? Ele está falando, julguem, mas tenham um critério no juízo. Um exemplo de critério. Quantos lembram a mulher que foi pega no ato do adultério e foi levada para Jesus? Quantos lembram? Aquele momento é muito constrangedor, né? Não aparece o homem. Segundo a lei, deveriam levar os dois e apedrejá-los. Mas só levaram a mulher. E daí eles botaram uma turma, pressão em Jesus. O que fazemos? Moisés falou que a mulher deve ser apedrejada. E Jesus não entrou no papo deles. Ele se inclinou e fala que começou a escrever coisas na terra, né? Podemos especular o que ele estava escrevendo, mas não vamos fazer. E de repente, quando ele se ergueu, falou assim: aquele de vocês que nunca pecou, porque deve ter alguém que esteja usando esse texto para falar que não devemos julgar. Aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. E ninguém apedrejou a mulher. O que aconteceu com os juízes da mulher? O que aconteceu com os juízes da mulher? Quando Jesus se levantou, onde estavam os juízes da mulher? Foram embora? Sim ou não? Meu Deus, você lê a mesma Bíblia? Jesus. Se você lê o versículo 5 e 6, eles usam um argumento, e quero lembrá-los, eram escribas e fariseus que levaram a mulher perante de Jesus. Eles não estavam a fim de julgar a mulher.
Eles queriam encontrar uma brecha para julgar Jesus. Veja o contexto. A lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. O que o Senhor diz? Eu imagino aqueles fariseus e escribas, né? A lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. O que o Senhor tem a dizer? E complementa João, o escritor. Procuravam apanhá-lo numa armadilha, ao fazê-lo dizer algo que pudessem usar contra ele. Qual era a armadilha? Se ele fala, não concordo com Moisés. Aquele tal filho de Deus, que se faz chamar de filho de Deus, invalidou a lei de Moisés. E passariam a apedrejar Jesus. Mas se ele não desse uma posição, por exemplo, podem apedrejar. Se Jesus fala assim, podem e devem apedrejar, os romanos iriam levar ele na cadeia. Porque eles não tinham como exercer a pena de morte. Lembram que os próprios, o Sinédrio, falou assim quando Pilatos falou, não, julguem vocês, matem-lo vocês. Não, nós não podemos. O Senhor precisa emitir um decreto. Dá para entender? Sim ou não? Está gostando? Então queriam apanhá-lo. Mas Jesus não disse que Moisés não estava certo. E também não assume o lugar de um juiz civil. Versículo 10. Então Jesus levantou de novo e disse à mulher, onde estão seus acusadores? Nenhum deles a condenou? Não, Senhor. Respondeu ela. E Jesus disse, eu também não a condeno. Filha, vá e não peque mais. Não é um julgamento? Ele não a condenou. Vá e não peque mais. Não a condenou segundo a lei, mas não deixou de fazer para ela um apelo a seu arrependimento. Vá e não peque mais. Que deve ser a nossa atitude. Então, gente, devemos julgar com discernimento entre o que está certo do que está errado. Mas todo o critério determinado pela palavra de Deus. Não julguem para não serem julgados. Não é uma proibição para não julgar, e sim um ensino claro de como não devemos julgar. Então vou falar 3 minutos. Não, me dá 5 minutos para encerrar? Posso? Sem ser julgado ou apedrejado? Posso? Então vou lá. Qual é o critério claro? Primeiro, vou falar de 4 coisas. Primeiro, não devemos julgar com hipocrisia. Ou seja, praticar ou estar praticando o mesmo e julgar a pessoa. No Brasil tem um vídeo, vocês assistiram, do ladrão que foi assaltar uma farmácia e enquanto ele assaltava a farmácia, um outro ladrão roubou o carro. E isso só acontece no Brasil. E vou falar por quê. Não, aí não acontece só no Brasil. O ladrão que estava roubando a farmácia e foi roubado, foi fazer BO. Porque roubaram o carro dele. Só que o dono da farmácia estava fazendo o BO e ele foi preso. Que barbaridade, né? Deus o livre, irmãos. Foi preso. E nós sempre falamos que o ladrão julga pela sua própria condição. Você não pode julgar, ser hipócrita. Eu posso julgar tal atitude do irmão, mas você faz igual. Aí que eu preciso me policiar. E não apenas eu. Como poderíamos julgar alguém se estivermos praticando a mesma coisa? Por que você se preocupa com o cisco no olho do seu amigo enquanto há um tronco em seu próprio olho? Hipócrita, primeiro livre-se do tronco. Então você verá o suficiente para tirar o cisco do olho de seu amigo. Às vezes somos duros com as faltas dos outros. Defendemos a verdade quando não trata-se de nós, e sim dos demais. Quando trata-se de nós, apelamos à misericórdia. Mas para os erros dos outros não podemos passar. E somos hipócritas. Paulo fala em Romanos 2:1. Talvez você pense que pode condenar esses indivíduos.
mas é igual a eles e não tem desculpa. Quando diz que eles desviaram, deveriam ser castigados, condena a si mesmo, porque você que julga os outros pratica as mesmas coisas. Versículo 3. Uma vez que você julga outros por fazerem essas coisas, o que o leva a pensar que evitará o julgamento de Deus ao agir da mesma forma. Então, primeira coisa, não podemos julgar com hipocrisia. Segunda, o nosso julgamento, não devemos julgar as intenções do coração, ou seja, motivações. Não vemos o coração, então nós apenas podemos julgar as ações e as palavras. 1 Coríntios 4:5. Vou correr e deixar os textos para você ler. Portanto, não julguem ninguém antes do tempo, antes que o Senhor volte, pois Ele trará luz aos nossos segredos mais obscuros e revelará nossas intenções mais íntimas. Então Deus dará a cada um a devida aprovação. Então só Deus pode julgar as intenções do coração. Nós apenas podemos ver as ações. Então não podemos enxergar o coração das pessoas. Jeremias 11:20 confirma: tu julgas com justiça e examinas pensamentos e emoções. Nós não temos essa capacidade. Jesus fez porque Ele era Deus. E João 2:24-25. Jesus, porém, não confiava neles, pois conhecia a todos. Ninguém precisava lhe dizer como o ser humano é de fato, pois Ele conhecia a natureza humana. Então nós não conhecemos as intenções, as motivações. Nós não podemos enxergar o que verdadeiramente está motivando a pessoa a fazer algo errado e não podemos julgá-la nessa direção. Apenas podemos chamar a atenção para a ação errada dela, porque no final Deus julgará tanto ela nas suas intenções quanto nós. 3. Não julgar de maneira superficial. João 7:24. Não julguem de acordo às aparências, mas julguem de maneira justa. Ou seja, não julgar sem evidências. Por isto nós temos uma disciplina, um hábito. Que preciso falar, Frank, de fulano. Então vamos chamar fulano e você fala na frente dele. É a melhor maneira. Se não tem evidências, não julgue superficialmente. Os fariseus julgavam Jesus segundo os padrões do mundo, mas não acreditavam que Ele era Filho de Deus. Então nós julgamos sim, mas segundo os critérios do Senhor, escritos na palavra. Nós não temos opiniões pessoais. Eu opino, a sua opinião. Eu acho, esse achismo. Não, precisamos julgar de maneira profunda. E por último, não devemos julgar com um espírito de superioridade, porque isto se torna em crítica. Tiago 4:11. Consegui. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Se criticam e julgam uns aos outros, criticam e julgam a lei. Cabe-lhes, porém, praticar a lei e não julgá-la. Olhe só. Não falem mal uns dos outros. Se criticam e julgam uns aos outros, criticam e julgam a lei. Então, falar mal é uma função do diabo. E olha o que fala no capítulo 5 de Tiago, versículo 19 e 20. Meus irmãos, se alguém se desviar da verdade e for trazido de volta, saibam que quem trouxer o pecador de volta de seu desvio, o salvará da morte e trará perdão para muitos pecados. Então pergunto, como trazer o pecador de volta? Julgando seu comportamento. Você vê, se alguém de vocês se desviar da verdade e for trazido de volta, todos somos pecadores, sim ou não? Então não somos melhores do que ninguém. Não podemos julgar, eu sou superior. Nem pastor, nem bispo, nem apóstolo, nem apóstata, ninguém é superior. Só Cristo. Não podemos julgar de maneira superficial. Não somos superiores, apenas somos guiados pelo Espírito Santo e devemos julgar com mansidão. Isto está em Gálatas 6:1 e 2 e vamos orar. Irmãos,
se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são guiados pelo Espírito, devem com mansidão ajudá-lo a voltar ao caminho certo. E cada um cuide para não ser tentado. Ajudem a levar os fardos uns dos outros e obedeçam desse modo a lei de Cristo. Amém? Quantos estão cheirando fumaça de churrasco? Estão cheirando, sim ou não? Não está cheirando? Porque eu matei uma vaca para vocês fazer churrasco. Vamos nos colocar em pé e vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse momento, pela palavra e principalmente pelo patamar no que o Senhor tem nos desafiado a estar como igreja. Nós estamos aqui, como já foi falado e repeti, e o Guilherme falou, para nos preparar para a vinda do Senhor. Não estamos aqui para sermos entretidos, e sim treinados, para que a nossa mente esteja pronta para uma ação radical contra o reino das trevas. Oramos para que o Senhor providencie graça e derrame muita unção, para que em tudo que julguemos, façamos sem hipocrisia, façamos com critério santo, para que jamais julguemos motivações internas das pessoas, para que jamais façamos isso de maneira superficial, mas façamos debaixo de mansidão e graça, para não nos acharmos superiores. Ajuda-nos a sermos. Ajuda-nos, Senhor, a sermos uma comunidade que anda na luz e na verdade, no nome de Jesus. Amém. E amém. Você quer aplaudir Jesus?